Estamos aqui mais uma vez para o segundo programa Corre que Chega. Esse podcast de amigos, onde a gente tenta traçar a trajetória de todo mundo que tem um sonho e corre para chegar. Seja em qualquer situação, profissional, de vida, pessoal, no esporte, na carreira. Uma hora você vai chegar onde você quer e o Corre que Chega está aqui para exemplificar e apresentar pessoas que fizeram esse corre e chegaram em algum lugar. Estou aqui com o William, o Alexandre Gaban e o nosso convidado de hoje, o Dani, lá da ILIC, fisioterapeuta. Dani, fala pra galera aí quem é o Dani, para eles conhecerem um pouquinho de você. Vai lá. Bom, sou nascido aqui em São Carlos e sempre estive envolvido com esporte, né? Tentei por um tempo jogar futebol, como a maioria da galera, e acabou não dando certo. Começou até hoje. Eu já ia falar, cara. E depois me envolvi com o handball, e aí o handball foi me colocando um pouco não, né? 100% onde eu tô hoje, o handball que me ajudou. Mas o handball você jogou sério, então? Handball foi pra valer, né? Comecei na escola, né? Convite da professora Neuza. Teve sucesso com os pés. Exato. E aí, como eu era goleiro do futebol e tinha parado, ela me convidou pra ir participar de uns treinos, aí joguei no time do Jesuíno. Levou os gritos lá com a Neuza. É louco isso daí, porque tava pouco, né? Salvo o William, que não teve essa parte com a Dona Neuza, todo mundo já teve história com a Dona Neuza aqui, né? Eu era o Tarzan, cara. Eu era o Tarzan de vocês, não sei. Cara. Não vou falar nada pra você, né, William? Acho que dá pra perceber porque o professor dele era o Tarzan, mas beleza. Vamos convidar ela pra vir aqui. A Dona Neuza, eu acho que vale. É que ela é uma figura pública agora, né? Não sei se ela vai conseguir. Exatamente. E aí, depois que eu comecei a jogar no time do Jesuíno, eu fui pro time da cidade e acabei indo jogar em São José dos Campos, né? E depois lá, assim, teve um evento que foi, na época foi meio trágico, mas foi bom. Em São José dos Campos eu comecei a integrar a seleção. Só que a seleção tira você do clube muito tempo, né? Ah, é? Não e uma sabia vez, disso. quando eu voltei para São José dos Campos, eu fui mandado embora, porque eu estava na seleção. Putz! Caramba, Caraca, coisa velho. maluca, cara. É sério. E aí ali eu falei, bom, cara, acho que vou voltar para São Carlos e vou Porque você começar a tava sem estudar. clube, tava sem clube. Tava sem clube e era março, né? Em março, teoricamente, você não consegue mais clube, a temporada já começou. Ah, que E, louco isso. normalmente você já jogou pelo seu clube. Então, na época, se você tivesse feito 3 jogos por algum clube, aquela temporada você não jogava pra mais ninguém. Peraí, que ano era isso? Quantos anos você tinha? Foi 2010. 2010, tinha 20 anos. Tá. 2019, desculpa, 19 anos. Aí eu volto pra cá em março, volto a jogar no time da cidade, e o time da cidade na época era patrocinado por uma escola. Eu comecei a fazer um intensivo nessa escola, um cursinho. E... Nesse tempo nem existia o fisioterapeuta Daniel. Não, pelo contrário. E aí eu passei na UFSCar e continuei jogando por São Carlos. Aí em 2011 eu tava ainda na seleção, fui pro Mundial. Mas jogando por São Carlos, Por São você tava na Carlos. seleção? Por São Caramba, Carlos. que louco isso. Fazendo a UFSCar e... Já prestou físio, já. Já tava, na verdade eu tava no meu 2º ano, né? E eu lembro que tava uma loucura tentar levar as duas coisas juntas, assim. Pra ir pro Mundial, eu tinha que sair um mês antes. Tinha que acabar meu semestre um mês antes. Então fui falar com os professores, eles toparam, mas eu tinha que cumprir todas as provas. Porra. Eu fiz 14 provas em uma semana. Caramba. Deixa eu fazer uma Pra pergunta, poder ir. Dani. Mas não dava pra viver do handball, mesmo jogando na seleção. Na época não. Então, mas- E essa foi uma das coisas que direcionou muito a minha escolha, assim. Porque eu... O que ganha o cara que tá na seleção? Cara, você ganha de muitas formas. Hoje você ganha dinheiro, né? Na época, cara, o maior salário no Brasil era 3, 4 mil reais. Ô, louco, só E ainda isso, perdeu cara. o clube. Então, e Esse assim... risco de- Caramba. Então, assim, você tinha que se Caraca, apoiar velho. na seleção, porque a seleção te dá... A seleção em si não te paga, mas se você tem várias bolsas, né? Bolsa Atleta, níveis de Bolsa Atleta que você consegue dependendo do resultado que você chega. Então, por exemplo, se você está na seleção e ganha uns Jogos Pan-Americanos, que o Brasil sempre ganha, você consegue um Bolsa Atleta Nacional de R$ 1.800. Então, você tem seu salário mais esse. Se você vai para uma Olimpíada, você tem uma bolsa maior. Pelos resultados. Você Pelos vai ganhando resultados, exato. Então a seleção ela complementa o salário, né? Entendi. Mas ela em si não te paga salário nenhum, né?
E nessa época, qual que era o time que se destacava no Brasil no handball? Era a Metodista, São Bernardo. Era o time... Tinha a Metodista São Bernardo, Pinheiros e São Caetano. Mas o projeto mais vitorioso, assim, era da Metodista mesmo. Que, por fim, depois de um tempo, faliu. Hoje né? não tem mais. Exato, ela faliu. E hoje quem domina o cenário é Taubaté. Mas na época não dava para viver. Tanto que no ano que eu voltei, eu tive proposta de vários clubes. E mesmo da Metodista, mas assim, eram salários muito baixos. E eu já estava com a ideia meio fixa de seguir estudando, né? Então, Sua posição era? eu era goleiro. Goleiro. Aí em Goleiro 2000... de handball é corajoso. É tranquilo. Então, mas é louco isso, porque parece que o dinamismo do handball, se comparado ao futebol, claro que o futebol de salão deve ser uma coisa bem parecida ali por causa da dimensão, mas o futebol de campo, meu, tem goleiro que demora muito tempo pra pegar na bola. Agora no handball não, é muito ativo, cara. E como não deu certo no futebol e no handball deu certo, é louco isso. É outro jogo, é outra coisa. De posicionamento é diferente, é muito distinto, assim, o estilo de jogo. Porque o goleiro parece Só um o ninja, fato- né? Erga o pé com a bola. Não, mas tem muito goleiro, tipo o Neuer, por exemplo, ele usa muito disso aí, Mas ele cara. sai do handball pro futebol, né? Foi. Ele fez Exato, isso? ele Eu sai não do sabia handball disso, pro eu não futebol, sabia disso. exato. Então por isso que ele É o faz caminho esse tipo de inverso, coisa. Exato. O Neuer jogou handball. Eu não sabia disso, essa informação não tinha. Porque, eu sempre achei diferente a maneira com que ele sai do gol, cara. Isso, exatamente. Porque são posições que a gente usa no handball, mas você fazer o caminho contrário não é tão simples, né? Porque, por exemplo, no handball você tem um cara arremessando a 100 por hora numa distância de 1,5 m, 2 metros, que é quando ele salta pra área, é o que ele tem de você. Quando a bola pega na boca do estômago, Não cara. dói. ó, Não Dani. dói. A bola é macia. Então, pra isso você tem que ser meio forte mesmo, pra aguentar. E eu vou ser goleiro, cara. Não, na verdade, assim, a bola ela é muito macia. Mas né? 100 km por hora é muita bola, cara. E quando você joga em alto nível, ninguém vai te acertar. Ele erra um gol se ele te acerta. Né? Quando, assim, em nível escolar, você tá mais propenso a tomar no rosto, enfim, em outras regiões. Mas profissionalmente, assim, não Ele dá. quer tirar a bola de você, né? Exato, ele erra um aquela gol. treta, né? Tira o goleiro, ainda mais se for bom. Exatamente. E outra, se tem um encontro das redondas, já pensou uma bolada lá? Na verdade, a gente Daniel, pelo joga amor com protetor, né? tem isso. Todo goleiro Pô, joga cara, com mas eu acho coquilha. sempre o handball um negócio. Tem hora que parece que é até meio agressivo, velho, pra segurar o ataque do cara. Ele permite falta, né? Diferente do basquete, onde o basquete qualquer... Por exemplo, se você fizer qualquer interrupção, né? Você tem falta, você é punido, você tem limite de falta. O handball não tem isso. Né? Você é punido pela... Um cara muito franzino, que teoricamente ele teria muito mais malemolência ali. Na verdade, por ele ser franzino, ele se dá pior no handball? Na verdade, ele tem posições que ele pode ser mais favoráveis. Por exemplo, se ele for ponta, né? Que são os caras que correm mais, fazem contra-ataque, precisam de mais impulsão e tudo mais. Normalmente são menores e mais magrinhos, assim. Tá. Cara, mas é maluco isso. São muito mais ágeis. Com o fato de ser liberado esse tipo de falta, deve muita gente se machucar no esporte. Aumenta o número de lesão. Né? Mas eu vi algumas coisas do cara segurar muito forte, velho. São poucas lesões que são traumáticas no handball. A maioria das lesões são sozinho, assim. Né? Você não tem um trauma físico, exatamente. A maioria das lesões no handball elas são de overuse, como na maioria dos esportes. Sim. Onde é muito mais a repetição daquele gesto que te machuca do que... Exato. Tem um fair play, né? Entre os atletas. Todo mundo é profissional, todo mundo sabe que não pode... Ali, afinal, todo mundo vive daquilo, né? Tanto que quando tem alguma jogada mais contundente, cria-se um desconforto muito grande dentro da quadra por conta disso, né? Inclusive na própria equipe do cara. Exatamente, acho, né? E assim, quando a gente olha para um cenário que todos os atletas da seleção brasileira jogam na Europa, eles jogam em clubes que têm pessoas que eles estão enfrentando. Sim, então, sim. muitas vezes eles são até amigos, né? Não são pessoas que eles nunca viram na frente. Então tem um fair play nisso, né? Mas tem esse lance do aquele fulano ali é maldoso, né? Tem. Porque dá liberdade pro cara fazer isso, né, cara? É maluco isso, né? Não precisa falar quem é, não. Não, mas tem coisa de jogo, né? Então, assim, a gente teve um evento agora na Olimpíada, sem falar nome de atletas, mas assim, o cara foi expulso, eu fui falar com ele, né? Falei, mas acho que ele que nem pegou. Ele falou, não, pegou sim. Eu acertei ele porque ele me acertou lá atrás e não me pediu desculpa. Caramba, na Olimpíada tem isso? Dentro do jogo, né?
Enfim. Cara, agora pra Sangue gente... ferve, né, dele, né? Pra gente não perder muito o foco aqui, você falou da sua carreira, do Dani, que começou lá no futebol que não deu certo, depois foi pro handball, aí teve uma projeção, depois você entrou no fiscal, tava conciliando, e aí, puf, como que você falou assim, ó, não vai dar mais? Quando a gente voltou do Mundial em 2011, tava chegando no Brasil de novo um treinador estrangeiro chamado Jordi Ribeira, que é um dos melhores do mundo Que hoje. é o espanhol lá? Um espanhol. E ele chamou a nossa seleção, porque o próximo passo, a gente era da seleção júnior até 21 anos, né? O próximo passo, para ir para a seleção adulta, ele falou, todos os atletas para chegarem na seleção adulta agora precisam estar na Europa. Então eu vou facilitar para que vocês saiam, mas quem não sair, tá fora. Tá fora. E a gente teve uma proposta na época de um clube da Espanha chamado Santander. E aí, mas era uma proposta assim, você tem que fechar 2 temporadas, você vai ganhar 300 euros e a multa rescisória era de 15 mil euros, assim. Legal Então, pro clube só. Exato. Se você volta pro Brasil não tem multa rescisória, mas você troca de clube, tinha. Uhum. E aí, eu até na época conversei com um cara que joga até hoje. Chama Raul. Ele tá jogando na Romênia. Eu falei, pô, Raul, acho que pra mim não dá, cara. Vou estudar, vou... E ele falou, cara, pra mim tem que dar porque eu só sei fazer isso. Então... Não tinha outra opção. ele só sabia jogar handball, não tinha estudado, enfim. Fez uma carreira pra isso, né? Sim, e eu sim, tava com o pé nos 2 barcos. Então ali eu parei. Você tava em que ano já da Tava universidade? Tava no segundo ano. Tava no segundo ano ainda. Exato. Bom, tá. Aí eu parei, ali eu decidi parar, continuei jogando. Em 2012 fui pro Mundial Universitário, que aí é um pouco mais light de cobrança e tal. E em 2013 me formei. Quando eu me formei, no final de 2013, o Jordi me ligou. Falou, agora que você se formou, a gente queria ter um físio que já tivesse jogado. E a gente não tem essa pessoa na equipe. Então você manteve contato com ele. Na verdade Era não, uma né? pessoa boa de relação, não? Se formou Esfriou. Mas eu jogava... Não, mas era mundial universitário, que não tem a ver com o Jordi mais. Não tem mais a ver com o Jordi. Entendeu? Mas assim, na verdade o Jordi ele tem uma característica muito interessante, assim, que ele é um cara que trabalha muito, ele vive pro handball. Na casa dele Hoje aqui ele no tá Brasil, onde? ele é o treinador da Espanha, ele é o head coach da Espanha hoje. É um cara impressionante, assim. Mas ele só faz isso. É um cara que ele não tem filho, não tem esposa, Nossa, vive por handball. vive pro handball. E assim, fascinado. A casa dele era um escritório com 4 telas onde ele assistia jogo de todos os atletas. Ele gravava os jogos, ele cortava, ele editava, ele sabia de todo mundo. Caramba. Ele desenvolveu um programa no Brasil, né, de acampamentos, onde ele tinha cadastro de atletas do Brasil inteiro. Então, era um perfil dele acompanhar as pessoas. E muito provavelmente ele continuou me acompanhando quando eu disse que ia parar para estudar. Pô, que louco. E aí, isso. quando eu formei, ele me convidou, mas assim, ainda qual que era o convite? Para que eu participasse dos acampamentos. Porque o acampamento não tem relação nenhuma com a seleção, é só uma maneira de olhar jogadores. E aí, no acampamento, eu conheci o Gustavo, que era o físio da seleção principal na época. E aí, teve uma desistência do físio da seleção juvenil em 2015. Ele foi para o Mundial em 2015 e desistiu. Em 2016, o Gustavo me convidou para assumir a seleção juvenil. E aí eu comecei a me relacionar com as seleções em si. E com o Jordi ainda, ou não? Na verdade, em 2016 o Jordi saiu. Depois da Olimpíada, ele saiu. Então, quando eu entrei para a seleção mesmo, para a entidade, Ele já não tava. ele tinha saído. Ele não renovou depois da Olimpíada do Rio. Então, quem assumiu foi o Washington Nunes, que era o auxiliar dele. E aí, por coincidência, quando o Washington assumiu, ele estava sem clube. Ele teve que deixar o clube dele para ficar com a seleção. E ele não queria parar de dar treino. Então, em 2017, ele se tornou o treinador da seleção principal e da seleção juvenil. Então, a gente foi pro Mundial junto. E aí, no Mundial, a gente trabalhou junto. Tá? Ele falou, puta, cara, eu queria um físio igual você, assim. Que, ficou quieto, ficou na sua, trabalhou, fez o que tinha que fazer, recuperou todo mundo. E acabou. Aí, em 2017 ainda, ele me chamou para ir acompanhar um evento da seleção principal, mas eu ficava meio que para auxiliar o Gustavo só. Aí, em 2018, o físio da seleção júnior sai e o Gustavo me coloca na seleção júnior. E aí, em 2019, a gente foi para o Mundial na Espanha e tudo mais, então eu fui crescendo dentro da seleção, né? E depois, em 2019...
a seleção teve um resultado ruim no PAN de Lima, a seleção principal. E aí tem uma troca de comissão técnica, onde sai todo mundo. E aí a nova comissão me convidou para assumir a seleção principal. Entendi. Então eu fui crescendo dentro da seleção, fui subindo A história com a seleção já é antiga já. desde 2014. É que agora eu tô mais em evidência, né? Sim. Mas já Foi o fui... principal, né? Exato, né? Já fui para 3 mundiais, já tem... Mas os melhores resultados do Brasil no handball foi com o Jordi. Na verdade, não. Não? Né? Ele construiu muita coisa. Então, assim, hoje os principais jogadores do Brasil vieram de acampamentos do Jordi. Mas ele não ficou para colher esse fruto, né? Ah, e da sua época na seleção, tem alguém que joga ainda? Tem uma galera. É mesmo? É muito engraçado. Isso é engraçado. Tem os 2 goleiros, por exemplo. Não os que foram para a Olimpíada. Mas o Bombom, que foi cortado, e o Ferrugem, a gente jogava junto, a gente disputava a vaga, né? Então, que louco. E até foi legal, teve uma vez, a primeira vez que eu encontrei com o Bombom na seleção principal, que eu falei com ele, falei, puta, eu fico imaginando, se eu tivesse continuado, né, será que eu tava aqui, tinha ido pra Olimpíada e tal? E ele falou, pô, eu fico imaginando se eu tivesse parado, será que eu tinha família, tinha filho? Porque como atleta é muito difícil você ter isso, né? A cada 2 anos você muda de cidade, você não fica sem nada. Então você vê que assim, tem o lado bom e o lado ruim dos 2 lados, né? Sim. E isso acontece mesmo na vida dos atletas, cara? O cara não tem família, não tem... É muito difícil, né? A maioria deles, né? Depois que você atinge uma condição financeira razoável, você consegue viver em condições diferentes da nossa, né? Por exemplo, um atleta é um cara que viaja o ano inteiro. Na verdade, ele fica para valer com a família, sei lá, um mês no ano. Né? Mas todo o resto ele tá picado, né? Então ele tá com a família e quarta-feira ele sai para viajar, volta domingo, fica segunda e terça, viaja de novo. E é o trabalho dele, né? Entendi. É diferente da nossa relação com a família, né? Sim. Então a nossa relação é muito mais quase como uma coisa artística, né, cara? Porque os artistas também viajam bastante, exatamente, né? Tipo isso, assim. Né? E tem muitos atletas que acabam deixando, por exemplo, a esposa, os filhos, até próximo dos familiares deles, porque ele sabe que ele vai viajar muito. Pra dar algum suporte ali, né? Então, sei lá, o cara joga na Romênia, a esposa vai ficar isolada na Romênia, com o filho na Romênia, uma língua dificílima, um país onde a interação não é muito fácil. Então, não, sua família é da Espanha, fica na Espanha. E quando eu tiver folga, eu vou pra Espanha, porque o trânsito lá é muito mais fácil. Né? Mas com esse lance, quando o Jordi falou que todo mundo tinha que ir pra Europa, hoje, a seleção hoje, a maioria dos jogadores ainda são jogadores que estão atuando na Europa ou não tem mais isso? Sim, sim. Na verdade, hoje a gente tem em torno de 70 atletas na Europa. Caramba, é muito bastante, cara. E a gente só convoca 18. Nossa. Então, Caramba. na verdade, só vai do Brasil atletas que são promessas, que são mais novos. E tem alguma promessa no Brasil hoje? Tem, que ainda está aqui, é o Guilherme Torriani, que foi com a gente para a Olimpíada, ele joga em Taubaté. E tem quantos anos? O Gui tá com 22. Caramba. E ele, na verdade... vai... na verdade ele estava acertado com o Benfica e a pandemia freou, ele ficou sem clube, voltou para Taubaté, aí tinha feito um acordo com o Sporting em Lisboa, mas aí o Sporting emprestou ele para Taubaté por mais 6 meses. Na verdade a pandemia mexeu muito com a carreira de todo mundo, né? Sim. Então ele é um cara que vai sair. Em breve ele vai sair. Então, mas diferente daquela época que você se viu assim na situação que você exemplificou, eu tinha 300 euros, tinha contratado não sei o quê. Hoje os caras vão para ganhar dinheiro mesmo. Dá para ganhar dinheiro hoje jogando handball. Hoje a média de salário da seleção na Europa é em torno de 8.500, 10.000 euros. Pô, que já é legal, com o preço que tá o euro hoje. E se você fizer conta que, por exemplo, a maioria dos clubes, você ganha carro, você ganha casa, você ganha passagens para o Brasil, então, na verdade, você não tem quase tem custo, 10 mil euros para gastar com comida, né? Então, conversando até com os atletas, falando, sei lá, se eu sair todo dia, não gasta, eu gasto 2.000 euros. Então, ainda sobram 8.000 para... cara, se o cara investisse num real, num dinheiro daqui... Exato. Cara, então, assim, hoje vai para ganhar dinheiro. Hoje a perspectiva ela é diferente, né? A gente tem atletas ganhando 20 mil, 25 mil. E a receptividade é boa para brasileiro, então, na Europa. Ela é boa. A gente tem uma entrada muito fácil na Espanha.
né? Na Espanha é onde tem maior número de atletas brasileiros. Por conta desse técnico, especificamente? Não sei. É uma boa pergunta. Não sei o porquê. Não sei se o modelo de jogo encaixa mais, se a facilidade, às vezes, da comunicação. Exatamente. Mas o melhor handball tá onde hoje? Cara, o melhor projeto de handball ele é francês. Né? Onde você tem 3 ligas fortes, né? Série A, Série B, Série C. Um monte de atletas sendo formado. Uma equipe, cara... Eu vi, cara. Nas últimas 4 Olimpíadas, eles fizeram 4 finais e foram campeões 3 vezes. Não, contra o Brasil nesses Então, Jogos Olímpicos aqui. Você tem uma hegemonia de 16 anos, né, cara? Contra o Brasil, eu vi um cara lá, que eu esqueci o nome dele, eu sou muito ruim, porque não é um esporte que eu tô habituado a ver, mas tinha um francês lá que não errava um chute, né? Um arremesso no gol. Ô, louco, cara. Eu não sei se era por causa do goleiro. Não sei. Eles são muito bons. E assim, qual que é assim, uma coisa que a gente brinca, né? A gente tem que escolher 18 em 70. Cara, bastante. Os caras têm que escolher 18 em 4 mil, 5 mil. Então eles levam... Peneira, cara. Na verdade, assim, você leva o melhor do melhor. E, na verdade, às vezes a gente leva alguém que é muito bom, mas que tá muito machucado. Mas, putz, não tem alguém tão bom quanto ele, então é melhor ele meio capenga Sim. E nessas seleções não, né, cara? Você tem 2 caras muito bons, um tá meio machucado, esse cara descansa, essa vez vai o outro. E você não tem perda, né? E essa relação do brasileiro com os Jogos Olímpicos é forte, né, cara? Tipo, o cara não quer deixar de participar do negócio. Eu sei que é normal para todo atleta, mas parece que no Brasil tem um negócio mais assim, né, cara? Eu acho que a gente tem isso de uma maneira... Assim, de uma maneira mais... Não sei qual que é o termo, mas uma relação muito mais emocional, assim, com eventos grandes. Acho que sim. De ir para uma Olimpíada, de ir para eventos assim, a gente tem um apego muito maior do que lá fora você acha que isso é uma coisa, um campeonato, como você falou. Na verdade, assim, eles estão... A seleção, para a maioria dos atletas, a seleção ela não é uma das coisas mais legais de se fazer na vida. Como a gente, do nosso lado de espectador, a gente entende que deveria ser, né? Sabe, o cara joga muito no clube dele e na seleção ele tá sempre isso daí. Só que a gente não considera que, na verdade, a seleção é o que pior remunera esse atleta. O clube ele tem A seleção tira férias dele, porque ele estaria de férias com a família, e aí ele tem que estar prestando serviço para a seleção. Certo. Então tem várias condições que a seleção impõe que não tornam aquele ambiente o mais desejado de estar. Não, mas isso você fala de maneira geral, mas no Brasil é diferente, né? Porque parece que o cara vai pra seleção com vontade, você acha que não? Não, que maluco isso. Convivendo lá dentro, você vai ver que... Férias você vai jogar. Não, mas é maluco, cara. É assim, tipo... Porque, isso que você falou, às vezes é compatível com as férias dele. Ele tá sempre, descantando, mas um cara que não vê a família... Tipo, ele falou, deu esse exemplo, joga na Romênia e a família tá na Espanha e é o tempo que ele podia estar com a família e vai com a seleção. Pô, cara, é uma balançada, né? Exatamente. A gente teve um evento agora de um atleta, ele falou... Ele tinha chance de ser convocado, e aí, conversando com ele, ele falou, pô, Dani, minha avó tá muito mal no Brasil, cara. E eu queria ver ela porque eu acho que ela vai falecer. Só que assim, se a gente fosse convocar ele pro treinamento, ele não conseguia voltar pro Brasil, porque ele ia ficar 1 mês com a gente pra ter o corte. E depois do corte, já começava a pré-temporada dos clubes, ou seja, o mês que ele tinha pra vir pro Brasil, ele ia estar treinando com a seleção. E ele tinha chance de ir para a seleção? Tinha, na verdade, ele foi. Tinha chance, por fim foi cortado. Mas isso foi uma coisa que a gente fez reuniões antes para saber. Vocês ponderaram isso aí, né? Exatamente. Ele tem chance ou não? Porque se a gente for levar ele só para treinar, essa condição faz com que a gente já corte ele agora, para que ele possa ir ver a família e tal, num momento assim. Então, a seleção, ela te coloca barreiras que, quando você leva o esporte como profissão e não mais como uma paixão, você vai ficar ponderando, entendeu? Sim. A gente faz isso, acho que na nossa carreira, né? Pelo menos sim, no começo da minha carreira, você fala assim, tem um jogo lá em São Paulo, você não vai cobrir? Eu ia amarradão. Hoje você falar pra mim, velho, sábado? Hoje não, dia da pizza, entendeu? Segunda-feira eu tô trabalhando de novo, não vale a pena, prefiro ficar... Casa, exato. Ô Dani, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. E pra você ir para os Jogos Olímpicos assim agora, no Japão, o que foi pra você isso, cara? Foi meio maluco, assim. Na verdade, quando você tá trabalhando pra ir, você
Você tem uma noção de que vai ser alguma coisa grande, mas você não tem uma noção real, assim, do que é. Toda a trajetória foi bem difícil. A gente ficou treinando. No total, a gente ficou 67 dias juntos. E de competição foram 17 dias, né? A gente ficou em Tóquio 17 dias. Os outros 50 dias a gente estava se vendo todo dia, fechado, treinando. Então foi... Onde estava o treinamento? A gente ficou em Portugal, em Rio Maior não, desculpa, em Porto. E aí depois a gente ficou uma semana na Alemanha, e aí já foi para o Japão, ficou mais uma semana em Ota, e depois entrou na Vila Olímpica, já mais próximo da competição mesmo. Mas assim, nesse período foi muito desgastante, porque você está convivendo com 30 pessoas, um ambiente muito estressante, porque todo mundo ali, tirando a comissão técnica, tem chance de ser cortado, e é onde você tem muita cobrança, enfim, você está longe da família. Até foi engraçado, assim, depois que aconteceu foi engraçado. Nesses 50 dias eu fiz 3 reuniões com o supervisor, onde eu falei, cara, eu tô fora. Sério? Passando a Olimpíada eu tô fora, não quero isso pra minha vida, isso aqui é coisa de maluco. Mas você mudou de opinião? E ele falava assim pra mim, calma, que quando chegar na vila você vai mudar. Eu falei, cara, não é possível. É muito desgastante porque, assim, não são todos os atletas que são muito bem educados, assim, no trato com a comissão técnica, né? Então, chega um momento que isso vai te desgastando. Você fala, não tem tanta coisa pra fazer e tô aqui não por grana, porque a seleção não vai deixar ninguém rico. E tô, sabe, tendo que aturar esse cara, aguentar a encheção daquele outro, tô longe das meninas e tal. Então, assim... Mas o cara não tá assim também porque ele também tá estressado, né? Também. Chega um momento que eu acho que qualquer coisa explode ali. Esse cara aí é um que pode ser cortado, porque ainda não cortou os 18. Exato. Então, mas você tem quantos lá pra levar 18? Normalmente, que nem a Olimpíada a gente levou 15 e a gente treinou em 21. Ah, então tinha bastante possibilidade de corte. Você tinha 6. Mas é lógico que tem algumas pessoas que já sabiam que ia ser cortado. Assim, eu fui pra fazer esse treinamento com a seleção. Sim. Tem um ou dois. No fundo tem aquela... Um ou dois. Não, mas é porque o cara tem esse 1 ou 2, mas pode acontecer de no treinamento de uma lesão. Fuder. Exato. Eu fuder, desculpa. Sim, ele tem que cobrir. Então ele tem que estar preparado. Não, e a gente teve um caso desse até. Foi exatamente isso. O capitão da seleção é um cara que ia, e tinha o Guilherme, que era a promessa, e tinha um cara no meio desses dois, que era o Kleber, que é um cara muito bom, mas que não é tão bom quanto o Gui e nem tem a mesma experiência, ou podia fazer tanta diferença quanto o Borges. Uma semana antes da gente ir para a Alemanha, o Borges, num jogo amistoso contra Portugal, sentiu a panturrilha. E aí a gente foi investigar numa ressonância, cara, pegou uma lesão de 1 centímetro no sólio. E assim, não é uma lesão que tira ele da Olimpíada, porque a gente tinha 15 dias para a Olimpíada e daria tempo dele se recuperar, mas tiraria ele 2 semanas dos treinos. Então, e aí, o cara vai ter condição ou não de... E o capitão? Capitão. Certo. Arrisca ou não arrisca? E aí, o que você faz, entendeu? Você vai cortar o capitão e vai levar o Kleber... que não era... Ou leva a promessa para ir ambientalizando? Não, a promessa ia. Ah, a promessa ia. E a promessa ia e o capitão. Então o jogo tava entre o Kleber e o capitão. E aí, o que você faz? Imagina a tensão aí nesse momento. Todo mundo, você vai... O estresse tá lá no... Aí tem o Kleber e o capitão. Se o Kleber for o cara que... Puta, eu não vou ficar escutando esse cara todo dia. Imagina o cara que tá no meio do campo. Vai olhar a panturrilha daquele cuzão. Não, na verdade, assim, uma da... Por o pi. Parte da pressão fica na equipe médica, né? Então, assim... Ah, você se exime um pouco. Não, ele é o quê? Fala, Dani, vai ou não vai? Só fica meio nessa. Não, o médico fala assim pra ele. Não, o nosso médico desistiu uma semana antes. Sério? Eu era um físico, velho. Dani, o médico pior... desistiu, assina aqui que ele vai sair fora. Não. O pior é se o médico fala assim, ó, eu tô indo embora, mas acho que dá pra ele ir, Dani. Eu já falei com ele. Agora corta ele lá. Não, mas conclusão. O capitão foi ou não foi? O capitão foi ou não foi? Cara, o capitão foi porque o Kleber foi um puta cara legal. Sério, cara? Qual que foi o combinado que a gente fez? A gente falou, Kleber, cara, os convocados eram o Guilherme e o Borges,
Só que o Borges é um cara muito importante e o Dani acha que ele tem tempo de se recuperar. Só que a gente precisa de alguém treinando uma semana, porque senão vai faltar pessoas para o treino. Você topa? Porque se ele não se recuperar, a Olimpíada é sua. Agora, se ele se recuperar, você vai ser cortado. E aí ele foi um cara que eu achei muito legal da parte dele, de falar, não, beleza, eu tô com vocês e eu topo. Ah, mas então ele poderia falar, não, cara... Poderia, e não teria problema. Então é isso que eu queria saber. Deixa eu te falar, se uma coisa assim, é curiosidade minha, na verdade. Se você chega lá, um cara com uma idade pra disputar e, tipo, aquele vai ser o último Jogos Olímpicos do cara. Aí você fala, puta, mas o cara não tá daquele jeito. Você corta ou você leva? Cara, corta. Corta? Corta. E a gente cortou. Ah, é? Corta e a gente cortou. Ah, pô. É difícil. Não é simples, tá? Mas ainda mais porque, assim, o atleta que ele chega na última Olimpíada, ele tem uma história na seleção muito grande. Né? E você encerrar a carreira dele... Com um corte. E o mérito, na verdade, assim, da Olimpíada, você trabalha 4 anos para ser premiado nela. E muitas vezes esse cara fez 3 anos excepcionais e 1 ano ruim. E, cara, teoricamente a Olimpíada ela é dos melhores. É histórico recente. Ela é dos melhores. Então, quem tá melhor vai. A seleção, ela é isso, né? Uhum. Seleção, você não tem um posto definido, né? Uma ideia de seleção que o Jordi passava e é muito real, a seleção, ela é um trem que tá passando e vai continuar passando, né? A hora você vai estar dentro dele, a hora você vai estar fora e, cara, ele vai continuar indo. Então, essa é a ideia da seleção. E a gente teve o Teixeira, que é um cara... Era o capitão, era nosso capitão antes do Borges, só que o João estava muito melhor. É a mesma posição. A mesma posição, e o Pacheco estava muito melhor, então o Teixeira foi cortado. Mas ele foi cortado nesse treinamento ou já antes? No treinamento. Ele foi para treinar. Caraca, velho. Exatamente. E aí, a expectativa dele. E assim, acho que quando você é capitão, você tem um pouco mais de certeza que você vai. Uhum. Então, não foi um corte simples, mas... Mas é um cara que ainda joga hoje. Joga na Romênia, mas já tá em... Decadência, coitado. Tá numa fase de ganhar dinheiro, né? Então ele já escolhe clube não por... legal. Por ser o melhor clube, ou o clube que mais... receita melhor. Uma receita melhor, exatamente. Tá fazendo... Pé de meia no final. Né? Exatamente. Ô Dani, e essa Olimpíada foi diferente para todo mundo com esse lance do Covid, né, cara? Foi. E o que tinha lá de protocolo que você falou, caraca, velho, realmente isso aqui funciona não, cara? Na verdade, porque aqui o protocolo pra gente é o banco e o álcool em gel em cima. Não, tem termômetro. Também. Na verdade, você acha que a Olimpíada ela tem suas nuances, né? Já tem um tempo que a gente tá vindo com protocolos bem intensos assim quanto ao Covid, né? Então, por exemplo, no Mundial, no começo do ano no Egito, a gente testava todo dia e tiveram muitos casos de Covid. No pré-olímpico, a gente testou 2 vezes por dia. Né? E aí os casos foram bem reduzidos, assim. E era aquele do cotonetão lá. Nossa, Dani, todo dia você tinha que passar pelo cotonete, cara? 2 vezes por dia ali? Isso em Montenegro, né? Na Olimpíada, os testes foram de saliva. Tá, menos mal. Mas a gente testava todo dia também. E a gente tinha que entrar numa relativa bolha 14 dias antes de embarcar para a OTA. Não era nem antes ainda de entrar na vila. Então a gente já criava uma rotina de testes para viajar para o Japão. Depois que entrava na vila, aí a gente tinha um aplicativo que monitorava nosso posicionamento. No crachá tinha um chip que eles também conseguiam rastrear. Por quê? Por exemplo, se o Gaban tivesse sintoma, eles saberiam que a gente estava perto do Gaban. Todo mundo isolava para testar. E quem desse positivo, aí sim ia para uma área que era reservada para isso. Né? E aí, você soube de muita gente que deu positivo lá ou não? Teve pouquíssimos casos lá, cara. Relacionados à Olimpíada, tiveram bastante. Uhum. Mas o que são relacionados? São voluntários, né? Os voluntários vão para casa, pegam transporte público e tudo mais. A gente não saía da vila, só saía para o jogo num transporte fretado que pegava a gente dentro da vila, entregava no ginásio, pegava do ginásio e devolvia dentro da vila. Era proibida qualquer tipo de contato com pessoas de fora. Cara. Nem curtiu a cidade, então. Nada, só conhecemos pelo isso trajeto. Mesmo depois desclassificado? Mesmo. Se você saísse da vila,
você precisava de 5 dias para retornar para ela. Entendeu? Entendi. E, na verdade, isso quebra todo um planejamento que a gente teve que mandar. A gente mandou para eles um planejamento 6 meses antes de como seriam nossos dias, né? Isso é, isso é caramba, velho. Mas isso é muito maluco. Não, Só assim, cara, daqui 6 meses, nesse dia eu vou almoçar meio-dia. Até isso, assim? Exato. Louco. Caramba, Dani. O meu transporte... Exato. O meu transporte, eu vou treinar. Então, eu vou jogar e vou treinar no dia seguinte. E aí, teve eventos que a gente teve lá, por exemplo. Cara, foi um jogo muito punk. Então, não, amanhã vamos dar folga. Não vai dar. Porque só o translado custava 15 mil, já estava pago. Cacete, e eu falei 6 meses atrás e aí, que teria que... e aí assim, você quer cancelar, né? Os japoneses, né? Não sei se todos são assim, mas lá tava muito assim. Eles são muito regrados no que tá combinado. E qualquer desvio que você tem que fazer é muito difícil. Pra gente é mais fácil, né? A gente resolve as coisas com mais facilidade. Eles não, tudo funciona muito bem, mas, cara... Saiu do cronograma, esquece. E vocês foram pro treino? Ia pro treino. Mesmo que você não treinasse? E fazia um trabalho de recuperação lá. Caramba. Mas assim, às vezes tinha momentos que você queria dar descanso, né? Então tinha tudo isso e tinha ainda um lance legal, cara. Tinha um outro aplicativo que a gente usava, que a gente tinha que colocar as informações de sintoma. É tipo, você teve febre, você tá tomando remédio para febre, você tá com coriza, com qualquer coisa. E a penúltima pergunta era, tem algum companheiro seu com sintoma? Que você podia dedurar alguém, né? Às vezes o cara mentiu e você também não quer se expor, você pode dar uma dedurada. Esse esquema de ele te localizar, vocês andavam com um chip de geolocalização, cara? Eles sabiam tudo onde cada cara estava andando? Você só anda de crachá, né? Você não anda na vila sem crachá. Tudo que você faz, assim, é tudo liberado para todo mundo. Mas a sua entrada nos lugares, você apresenta crachá. Então, por exemplo, tem o refeitório. Você pode ir no refeitório 24 horas por dia. É uma praça de alimentação de um shopping. Então tem tudo o tempo todo. Só que você pode comer o que você quiser, você paga. Não, você não paga nada. Que beleza, Dani. Quero comer uma pizza. Dá pra engordar, então. Cara, eu acho que eu vou pras Olimpíadas. Quero comer uma pizza às 2 da manhã, tem pizza. Quero comer pizza às 7 da manhã, tem pizza. Mas cardápio do mundo inteiro. Mundo inteiro. Cara, uma praça de alimentação de shopping. Você tem comida árabe, comida japonesa, comida chinesa, comida com glúten, comida sem glúten, hambúrguer, pizza. Que louco. Cara, assim, futebol com a mão, comida à vontade, cara, eu tô dentro, cara. Então, só que assim, a sua entrada lá é com crachá. Aí você tinha, por exemplo, a área internacional. A área internacional, numa Olimpíada convencional, é onde você pode interagir com familiar e tal. Lá não podia por conta da Covid, mas é onde tem... Cara, lembrancinha, tem patrocinador, tem lojinha dessas coisas. Mas para você entrar lá, você tinha que apresentar crachá. Então, o crachá não sai, você não pode andar sem crachá. Ô Dani, uma coisa que eu assisti nas Olimpíadas, primeiro que o Japão investiu muito para fazer a Olimpíada, como qualquer país investe muita grana para fazer a Olimpíada. Dava uma tristeza, cara, ver aqueles ginásios tão vazio. Como é que era, cara, jogar num lugar desse, cara? Pra gente tá normal, né? Na verdade, acho que pro esporte... Deixa eu ver como eu vou falar isso pra não ficar mal. Enchendo o saco da cara. Cornetando. Na verdade, assim, quando você tá pensando no jogo, né, onde você tem estratégia, você tem que dar orientação, você tem que conversar com o atleta, quanto menos barulho, melhor. Pra vocês foi ótimo, então, o Covid. E já tem 2 anos que a gente tá assim, então pra nós Covid não, acho que não tem ninguém que tá normal, né? Eu acho que perde muito a emoção, principalmente a emoção de quando você tá ganhando, né? Então assim, você tá ganhando, a torcida tá vibrando. Mas não é legal, cara, isso, você jogar com a galera gritando. É exatamente isso que ele falou, mas quando o resultado tá a favor. Tá a favor, exatamente. Agora, quando tá contra, isso joga contra você também, né? Entendi. Então tem pressão já. Exatamente. Então aquilo ali cria um ambiente muito mais profissional, é mais fácil você manter a organização, passar a instrução. E como a gente tá há 2 anos nisso já, para nós tá relativamente normal. Na verdade, teve uma pressão grande dos atletas, vem tendo, para que não tivesse torcida, né? Olha só, cara. Então assim, por exemplo, o Mundial que a gente foi no Egito no começo do ano, vários atletas de renome no handball disseram que se o Egito tivesse torcida, eles não iriam. Então o Egito cancela a torcida. Caramba. Exato. Então a preocupação é
Era bem grande. Então foi ótimo jogar sem torcida, assim. Na verdade, assim, faz diferença, cara, faz. Mas ali, que é um país que, por exemplo, para nós era neutro, né? Eles não iam estar nem muito a favor, nem muito contra, eles estão ali pelo espetáculo. Não acho que pelo contrário, né? O barulho, essas coisas acabam mais até atrapalhando, incomodando um pouco do que te ajudando. Ô Dani, agora saindo um pouco dessas regras, tal, não sei o quê. Um monte de atleta junto. Na bolha. Cara. Não tem. Tiveram novos papais saindo de lá das Olimpíadas. Na verdade, assim, o que acontece, pelo que eu percebi lá, eu não sei como é numa Olimpíada convencional, mas esse foi um assunto que ficou muito em alta nessas Olimpíadas, né? Por conta das camas de papelão. Ouvi a cama do vizinho ali. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas uma das recomendações era que não se fizesse sexo com mais de 2 pessoas em cima. É mesmo? Com mais de 2? Sei lá, não fizesse ali alguma coisa mais audaciosa. Aglomeração. Não verdade, pode. Audaciosa. Porque a cama de papelão não aguentaria. A estrutura já não foi feita para isso. A câmera era de papelão, né? A cama em si. Então tinha uma recomendação dessa. E aí, quando saiu essa recomendação, cara, saiu um monte de matéria e tudo mais. Aí eu li uma matéria aqui no Rio. Eles disponibilizaram uma quantidade de camisinhas que acabou. E davam, sei lá... Pros atletas. Acabaram pros atletas. 6 camisinhas por atleta por dia e acabou. Então eles fizeram uma conta em cima disso. E aí surgiu um monte de coisa. Agora, o que aconteceu foi o seguinte. Conforme as seleções eram desclassificadas, né, essa janela entre você ser desclassificado e voltar para o seu país é uma janela morta, onde a gente não podia sair da Vila Olímpica. Mas em geral, quanto tempo daí essa janela? 2, 3 dias, assim. Dá tempo, hein, cara? E aí os atletas passam a se encontrar, né? Então tinha lá uma praça que era para praticar atividade física e no fim esses atletas estavam indo todos lá interagir, né? Então muito provavelmente deve ter acontecido. Da praça. Até porque não podia ir na cama. A praça estava sozinha. Explique melhor interagir. O que você... Particularmente eu não sei porque eu não fui. Mas Mas passou perto da pracinha. Pior que não, ela ficava bem longe do nosso prédio. E o pessoal que chegou lá perto, o que falou pra você? O que acontecia lá? Na verdade, sim, a gente recebeu algumas notificações do comitê organizador e do COB que tava tendo aglomeração, que não poderia e tudo mais. Então a gente sabia que os atletas estavam, de uma certa maneira... Mas da comissão só do Brasil ali? Não, todo mundo inteiro? Todo mundo. Conforme vai sendo desclassificado... É a língua universal, o amor. É isso aí. Não precisa falar mesmo. Só o amor. Agora pra gente, que já tá passando um pouquinho do nosso tempo, pra gente... deixar uma pimentinha. Essa parte eu quero saber. Não é mais de Olimpíada, não é nada. Tem muita coisa que eu quero perguntar. Assim, porque, cara, em toda a profissão, não é exclusivo isso daí da fisioterapia, óbvio. Mas, cara, a gente tem algumas polêmicas envolvendo alguns tipos de tratamento. Muitas polêmicas. Sim. Cara, e eu acompanho você há algum tempo, eu percebo que você é um cara que você tem muito bem definida a sua posição a respeito de algumas coisas. E você, de vez em quando, dá um toquinho na galera pra falar, eu queria saber pra você, o que mais te incomoda dessa galera, assim, que, em teoria, não tá usando da maneira correta pra tratar ou uma lesão, ou sei lá, whatever. Na verdade, eu acho que assim, você tem 2 coisas que acontecem na área da saúde que são muito delicadas, que você tem que tomar muito cuidado para como você vai usar elas, né? Uma coisa assim, toda vez que um paciente chega para você, ele é uma pessoa muito fragilizada. Ele está com dor e ele não entende nada daquele assunto. Então, se você propuser qualquer coisa com confiança, é bem provável que ele aceite. Tipo Edir Macedo. Pode ser. Não sei como é a tua, mas acho que sim. E do outro lado, você tem um profissional que tem um negócio na mão. Um negócio, é uma empresa. Precisa gerar renda, precisa ter lucro, porque ele também tem uma família, ele precisa, enfim, sustentar a sua vida. E aqui,
é o grande problema. Por quê? Você tem o mercado te colocando inovações o tempo inteiro, te prometendo uma série de resultados o tempo inteiro. E muito provavelmente, se você propor alguma coisa para esse paciente fragilizado, alguma coisa inovadora, que resolva rápido, que tenha uma solução mágica... Vai comprar. Exatamente. Então, assim, quando você transforma esse encontro no encontro apenas comercial, você começa a ter um monte de problema. Né? E é isso o que mais me incomoda, entendeu? Então, assim, por exemplo, sei lá, um exemplo simples, cara. Kinesiotaping, por exemplo. Kinesiotaping está provado que ela é ineficaz, tem revisões sistemáticas e revisões sistemáticas mostrando que ela é ineficaz. Mas depois que o Neymar pôs na perna... Mas assim, se você falar para mim, pô, Dani, eu, Vagnão, que não entendo nada disso, me sinto muito bem com uma Kinesiotaping. Tem problema eu me aplicar? Problema nenhum, cara. Não, até porque não tem, já que não tem eficiência... Exato, mas assim... Então qualquer pessoa pode aplicar. Mas assim, exatamente. E outro lance é você se sentir bem. Pô, eu me sinto bem fazendo isso. É uma tatuagem que sai, basicamente, né? Você pode tatuar. Exatamente, fica bonito e tal. O problema que eu acho é, por exemplo, você me procurar e eu te vender uma coisa ineficaz, sabendo que ela é ineficaz. Então aí eu acho que tem um conflito de interesses, entendeu? Eu quero o seu bem ou eu quero o seu dinheiro. Entendi. Entendeu? Então isso me incomoda. Por exemplo, o lance de você se sentir bem, né? No esporte de alto rendimento tem um lance muito forte de bem-estar, assim. Um exemplo bobo disso é, por exemplo, o Nadal. O Nadal, toda vez que ele vai sacar, ele tem um tique, coça a orelha, coça a outra, tal, tira os shorts, tal. Não quer dizer que se eu fizer isso, eu vou sacar tão bem igual ele. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso para sacar bem? Cara, ele faz isso porque é um ritual, é um ritual dele, exatamente. O Cielo que se batia todo ali. Exato. Então, assim, o cara que faz ventosa, o cara que faz... Ventosa é muito bom, cara. Ventosa é muito bom. Mas ele faz para se sentir bem... Né? Beleza, só que o problema é que quando a gente olha daqui e vê, pô, se aquele cara usa ventosa é porque funciona. E na verdade, muitas vezes era só porque... porque a gente elege as referências. Exatamente. Né? Esse que é o problema, né, e aí o lance, né, que aí é onde eu acho que, assim, eu entendo como, não como maldade, mas como são pessoas que olham para a parada de uma maneira... Exatamente. Estritamente comercial. E isso me incomoda. E aquelas coisas meio invasivas, laser. O cara aplica laser na coxa, na Mas o laser é comprovado que não funciona? Para dor, ele tem alguma ação, mas ninguém entende ainda muito bem como. Né? E também não estabeleceu muito ainda, por exemplo, tem vários estudos que mostram que se você usa uma faixa de laser funciona, se usa outra funciona, se usa uma quantidade de intensidade de laser funciona, outra funciona. Só que quando você vai para pegar revisões sistemáticas, assim, por exemplo, sei lá, vamos falar de uma dor. Tô com uma tendinite de calcânio, né? Uma tendinopatia de calcânio. É complicado isso, né? Só que aí quando você pega a revisão dela, né? Como que funcionam... Rapidamente, o que uma revisão? É tendinite de calcânio, só pra galera... A tendinopatia... Né, o termo não é mais tendinite. Tendinite é um termo mais conhecido. Né? A tendinopatia ela é um processo degenerativo do tendão. Esse tendão, de tantos que ele é sobrecarregado, ele começa a degenerar. Ele vai tendo uma desorganização das suas fibras e vai tolerando cada vez mais menos carga. Tá. Então, com menos intensidade, ele vai passar a te gerar mais sintoma. Né? E aí, você só sai disso remodelando esse tendão. Ou seja, você precisa fazer esse tendão voltar a tolerar carga. Como é que a ciência fala para você fazer isso? Expondo ele à carga de uma maneira gradativa. Então, assim, o meu tendão era para aguentar... A regra que o pessoal usa do antifrágil, que é para expor ele a mais batidas e assim ele vai se adaptar. Desde que isso seja gradativo e que... Então, assim, a gente entende hoje que você tem que encontrar qual é essa carga e fazer uma crescente até chegar no normal dela. A gente entende que o seu tendão ele não pode ser estimulado diariamente, porque ele não tem tempo de reparo, ele precisa ser estimulado de 48 a 72 horas. Então, assim, você sabe que você tem que estimular, tem que dar um tempo, tem que estimular, tem que dar um tempo, e ele vai se remodelar e esse processo leva em torno de 12 semanas. Só que a pessoa que busca tratamento, ela não quer 12 semanas. Então ela quer uma estratégia rápida. E aí, por exemplo, qualquer coisa que eu te ofereça que te faça sentir bem, e a gente tem um monte de confundidor envolvido nisso, cara. A gente tem o efeito placebo, né? O fato de você ser cuidado faz com que você se sinta melhor. Sim. A gente tem os pacientes que são bonzinhos, e isso é um risco pro físio, né?
Assim, o paciente, quando ele está sendo avaliado, sabe que ele está sendo avaliado, ele tende a responder positivamente. Né? Então, às vezes, você fez uma intervenção que é ineficaz e o paciente te responde positivamente e você aceita aquilo como o que eu propus foi eficaz, entendeu? A gente tem um outro lance que é engraçado, mas assim, existe um comportamento dentro da área da saúde que é um retorno à média. Então, a maioria das lesões, você vai ter um pico de uma crise, de muita dor, de piora, e depois de algum tempo você vai voltar para um quadro normal, de pouco incômodo e tal. E muitas vezes você está fazendo um tratamento nesse período e se você só teve um retorno à média, você está associando que foi aquela terapia que foi eficiente. Então, assim, você tem muitas coisas que ajudam a confundir o efeito do que está sendo proposto. Então, se você não for bem crítico para conseguir analisar isso, né, e não ler, cara, tem que ler, você vai oferecer coisa que é... E de que maneira que vocês, da Naelic, vocês procuram se atualizar desse tipo de coisa? Porque é muita informação todos os dias, né? Exatamente. Você não acompanha todos os estudos, né? Mas na área científica, assim, você tem uma cadeia de estudos para ler. Então, por exemplo, o estudo ideal para a gente comparar duas terapias são os randomizados, né? Que é um ensaio randomizado controlado. Muito provavelmente eles sempre comparam dois tipos. Então, estou comparando fazer exercício ou usar ventosa. Né? Um grupo só faz ventosa, um grupo só faz exercício e um grupo não faz nada, para a gente ver a progressão normal da lesão, da patologia. E aí compara e vê qual é mais eficiente. Se você for ficar pegando estudo por estudo, você não dá conta de estudar tudo. Então, de uma maneira periódica, né, os cientistas mais renomados dessa área fazem revisões sistemáticas. Então, eles elegem os estudos, revisam, tiram o risco de viés, ou seja, eles analisam os 10, 12 melhores estudos e criam uma conclusão sobre aquilo. Então, olha, a diretriz para tratar dor patelofemoral é fortalecer glúteo, é fortalecer quadríceps. Se tiver déficit de dorsiflexão, tem que mexer na dorsiflexão, senão não melhora. Acabou. O que a gente faz, né? Qual é a nossa estratégia? A gente vai para essas revisões sistemáticas, onde a gente consegue, em uma leitura, ter o panorama mais atual sobre aquilo. Daquilo que está sendo proposto, a gente traz para o que a gente tem mais experiência. E aí, com isso, a gente começa a aplicar nos pacientes. Claro que se você quiser avançar um pouco mais, aí você tem que vir destrinchando, né? A gente faz o caminho inverso. A gente vem da revisão para o randomizado e não do randomizado até a revisão, né? E ainda hoje em dia existem, além das revisões, né? Tem muitas patologias que foram criados grupos com 40 cientistas, onde eles se reúnem a cada 2 anos para criar consenso sobre aquelas lesões. Então você tem de novo muita gente que sabe muito mais que todo mundo, né? Ou seja, no mundo, os melhores falando daquele assunto, ditando qual é a regra daquilo. E aí aquilo abre, eles, na verdade os consensos eles não falam, olha, você tem que fazer esse exercício ou aquele exercício. Não, você tem que fortalecer glúteo máximo, então beleza. Qual é o melhor exercício para glúteo máximo? Vamos achar esse estudo e vamos usar o melhor. Qual é o melhor para isso? Vamos achar isso. Então, normalmente a gente vai abrindo esse leque por aí. Por exemplo, uma ventosa. Uma ventosa não tem comprovação científica da parada. Seria um charlatanismo vender ventosa, ou tratamento de ventosa? Cara, eu acho, na minha visão, não sei se charlatanismo é o nome mais correto, mas é uma coisa muito errada. Por quê? Você já tem muitos estudos mostrando que ela é ineficaz e que a teoria por trás dela é uma teoria furada, né? Por exemplo, uma das teorias da ventosa é que ela retira toxinas do sangue. Cara, não precisa nem ser muito da área para saber. A gente tem 2 rins para isso, né? Por que você vai usar ventosa? Outra... Ventosa do caralho. E se você ainda tira um rim, o outro dá conta. Por que você vai usar ventosa, cara? E sem os 2 rins a gente não estaria aqui, se não fosse por hemodiálise, enfim. Ou estaria com um monte de ventosa. A outra teoria da ventosa, cara... A segunda teoria da ventosa é que ela aumenta o fluxo de sangue para o local, isso leva mais oxigênio, mais nutrientes, e isso acelera o processo de reparação daquele local. E na verdade tem um estudo com fluoroscopia, que eles conseguem rastrear de onde vem esse desvio de sangue,
E eles viram que, na verdade, a ventosa, ela puxa sangue que está nos capilares embaixo da pele. Ou seja, se a sua lesão é muscular, cara, ela está muito mais para baixo, não está tendo efeito nenhum ali. E a estase venosa que ela cria, ou seja, esse sangue que fica parado, na verdade ele cria uma hipóxia. Você tem menos oxigênio ali. Então assim, cara, teoria furada, exato. Cara, mas como que chega um negócio desse? Como que tão propagado e tão utilizado hoje? É louco isso. Cara, na verdade existem estratégias de marketing, né? Então assim, a Kinésio foi lançada, né, ganhou proporção em Atenas. Né, a principal empresa patrocina atletas para usarem. Esses atletas usam num evento gigantesco. Opa, o que é aquilo ali? Cara, tá todo mundo usando, por que eu não vou usar? Né, eu sou um atleta amador, mas tem potencial de essa relação com medicina oriental, não sei o quê, papapá, isso balela? Não, na verdade tem coisas que têm ganhado força, né? Então, por exemplo, a acupuntura tem estudos mostrando que ela é eficiente para redução de sintoma. Tem outras, aí eu vou falar bobeira, mas por exemplo, Tai Chi Chuan, coisas assim, que têm sido legais para efeito de redução de sintoma em quadros, por exemplo, como artrose, quadros mais crônicos e tal. Mas é que tem umas terapias que são muito furadas. Essa né? Kinésio, basicamente, seria pegar um esparadrapo e meter na perna. Ela é elástica, né? Não faz nada. Aí, não, na verdade ela foi proposta, qual que era a ideia, né? Que se você pegasse da origem muscular e aplicasse até o ventre, que ela ajudaria a ativar a musculatura, né? Manter essa musculatura mais contraída. E se você pegasse e colocasse, né, da inserção dela até a origem, que ela relaxaria a musculatura. E na verdade a gente consegue medir a atividade muscular com um equipamento que chama eletromiógrafo. E na verdade a aplicação da Kinésio não muda nada. Na próxima corrida ele vai estar. E até o pescoço do cara. Eu vou colocar primeiro na barriga. Praticamente uma. Se você tem uma lesão de tendão, você põe uma dessa daí e já era. Acabou, resolvido. Mas, cara, é usado. E aí, na minha visão, o errado é vender, né? Não, se vende como estética... Beleza. Não, se você compra, que nem... Tem muitos atletas que falam assim, pô, Dani, sabe aquela pistolinha de percussão? Cara, eu quase comprei isso aí no que você acha? AliExpress. Mas eu falei, isso por quê? Talvez você compra tudo. Deixa eu ficar vendo uma série no Netflix. O que você acha disso? Fala, você tem um físio pra ficar fazendo liberação o tempo inteiro? Não tem. Então, puta, é melhor que nada. Compra. Tem mesmo? Tem, pra você. Não vai fazer isso na minha clínica. Vai comprar no Entendeu? Shopee Se você for lá na casa dele amanhã. e eu te vender isso, cara, aí é maldade, entendeu? Mas se eu tiver um físio, ok. Mas se... que nem eu, por exemplo... Eu vou chegar lá com a minha pistolinha e falar, Dani, eu vou ter uma sessão com você, aplica. Pega aqui na minha pistola. Não foi isso que eu falei. Tá vendo? Que maldade. Pega aqui na minha pistolinha. Um cara de 3 metros de altura falando que fisioterapeuta pegar na pistolinha dele. E tem um lance também que, assim, tipo, a área da saúde ela é muito mutável. As coisas mudam e eu acho que a gente tem que ter abertura para mudar também, né? Então, às vezes você tá tão fechado numa técnica que você adotou ela como sua principal característica, cara, e ela caiu, só que você tá tão engajado nela que você tem medo de mudar. Sim. Entendeu? Então, sei lá, pô, isso em qualquer situação, né, sou um RPGista, né? Eu sou um físico que só trabalha com RPG. Cara, RPG é uma das técnicas que só existe no Brasil. Não existe fora daqui. E, cara, comprovação científica nula, não serve pra quase nada. Zero. E só que tem uma galera que, cara, eu acho que ele só sabe fazer aquilo, então... É igual a história do ovo, come ovo que é bom, não, para que é ruim. Não, pode comer que é bom. Então, então assim, eu acho que você tem que ter jogo, né? E um lance, assim, é engraçado, mas na seleção tem uma barreira grande com isso também. A físio fora do Brasil é uma físio muito fraca. Né? A físio ela é boa, Brasil, Estados Unidos, Austrália, Canadá, só que o handball é tradicional no Brasil, então os caras que vão pra Europa... Eles estão atuando com físios que são os caras que fazem ventosa, choquinho, só isso. E quando você vai com outro tipo de proposta, eles acham que você está muito louco. Essas teorias do Dani. Não é teoria do Dani. É o que está escrito na ciência, né? Vamos usar o que é eficiente. E aí até as pessoas se convencerem disso, entenderem que aquilo que é eficaz, tudo, cara... Mas algumas aplicações desse tipo também servem como placebo pro cara, né? O que você falou. Às vezes o cara tá se sentindo bem, cara, desde que você consiga trabalhar e ele faça esse uso como,
sei lá, um fator psicológico. Ok. Liberação miofascial, aquele negócio do rolinho. Presta e funciona aquilo lá, Dani? Ou presta só para a empresa do rolo? É uma massagem. Ou quando você vai soltar lá na perna dele, lá com essa mão dele lá. Não, o Dani eu já fui em sessão com ele, ele não soltava com a mão. Nossa. Não sei se ele tava com raiva de mim, cara. Não sei se ele tava com raiva de mim, mas ele falava assim, nossa, William, tem muita coisa aqui, eu acho que tem que ir no cotovelo. Ele tirava o dedo, cara, ele vinha aqui, ó. Você me falou uma vez que o Dani tava fazendo algum procedimento em você, ele tava com as duas mãos no seu ombro. E você... Você tava relaxado. É que ele falou, a gente não ia contar, né? Ele disse que o Will tá com uma capinha de gordura. Tá chegando música só com o cotovelo. Cara, era só no cotovelo, cara. Eu me borrava de dor no Dani. Era o cotovelo e um beijo no pescoço. Não, eu tava esperando. Sessão de 2 horas. Eu tava esperando o terabyte, a tac lá. Você queria a pistola. Eu queria a pistola. Entendi. Cara, na verdade, a liberação ela é só uma massagem, né? É só uma maneira mais rápida de atingir um relaxamento muscular. Né? O efeito que isso acontece ainda não é muito claro. Mas a gente sabe que você consegue um efeito a curto prazo. Né? Então, por exemplo, você fazer uma liberação isolada, ela é muito pouco eficaz. Entendi. Você vai ter uma melhora de 2, 3 dias e depois volta tudo de novo. E tudo volta, né? Então, assim, ela ganha bastante potencial quando ela é usada junto com o exercício. Então, imagina, você tem uma lesão muscular, como o seu caso. Se você chegar lá e eu vou tentar entrar com exercício direto, porque teoricamente era o que a gente tem de melhor para lesão muscular, você vai ter muita dor e não consegue fazer exercício. Então a gente massagear a região, reduz os sintomas. Aquilo era massagem? Pelo amor de Deus! Você achou que era pedra quente e incêndio? A massagem ela tem várias formas, né? Você pode ir para uma massagem clássica, enfim. Só que, você vai para uma massagem clássica, eu vou levar 30 minutos para ter um efeito que eu consigo na liberação em 2, 3 minutos. Então, assim, por mais que é um pouco mais doloroso... esperando aquelas pedras quentes. Pouco mais doloroso. É um pouco... O efeito é otimizado, né? Então, mas assim, o termo liberação miofascial é um termo errado, né? Você não libera o músculo da fáscia. Né? Isso é balela. Na verdade, tem um estudo que fala que para você deformar a fáscia muscular em 1 centímetro, você tem que aplicar uma força de 900 quilos. Puta, cara. Cara, a gente não consegue aplicar isso. Então, assim, na verdade, você está fazendo uma liberação muscular. E toda aquela história do rolo só é bom para a empresa, porque aquilo lá... Isso, de novo, é a história da pistolinha, né? Se você serve para relaxar. É melhor do que nada, mas se te oferecerem isso como um tratamento, cara, estão te enganando, né? Você tem que ficar esperto com isso, né? Então isso só que é duro, né? Porque, de novo, como é que você faz esse julgamento? A gente não tem nenhum... Sim. Exato. A régua nossa não vai conseguir medir nada. É senso comum, cara. Uma das ideias que a gente tem, uma das ideias da clínica, que aí, assim, por enquanto é só uma ideia, mas que ainda não avançou, é a gente criar alguns cursos para a população. Né? Não para mostrar qual é o modo ILIC de atender, mas assim... Qual é para essa lesão, o que deveria estar sendo feito? O que a ciência fala para fazer? Para que quando você vá no seu físio, você consiga medir se ele está dentro do que é proposto ou não, entendeu? Você fala, o cara faz tudo o que tem que fazer e ainda faz uma ventosa, ok, beleza. Agora, se ele só faz a ventosa, tô perdendo tempo. Usar a ventosa como forma de tratamento é... Exatamente. Ô, Doni, agora que a gente está chegando mesmo no final, fala um pouquinho o que é a ILIC tem para oferecer para a galera aí. Tipo, porque eu tô sabendo que tá chegando novidade lá, hein? Cara, na verdade a gente tá... Toda hora, né? A gente vem num processo de expansão muito legal, assim. Ano a ano a gente que acaba crescendo muito. Hoje a gente tem um laboratório que ninguém tem na região, né? Com plataforma de força, fotocélula, dinamômetro, ergospirometria, que é aquele teste de esteira com análise de gases, né, para ver VO2 e tudo mais. A gente tem a parte de fisioterapia em ortopedia e na parte esportiva, que é o nosso principal foco. A gente tem uma cardiologista na clínica
e tem uma área de atuação em cardiologia e na fisioterapia, né, em cardiologia e na parte de pneumopatas. Então, paciente que infartou, pós-Covid, que tem problema de asma, enfim, a gente consegue atuar com eles, com esses pacientes, a gente tem uma equipe para isso. Tem o Pilates, tem uma parte de treinamento, onde a gente agora trabalha com um treinamento individualizado, né, que seria quase um personal, e um treinamento agora, que é um novo serviço que a gente está levando para treinos em grupos pequenos, né, de 3 a 5 pessoas no máximo. Legal. Onde a gente consegue desenhar. A ideia do treinamento é tentar usar a expertise que a gente tem na físio para o treino. Então, é avaliar esses alunos e já descobrir fatores de risco que eles podem se machucar durante o treinamento e já intervir nisso de uma maneira antecipada, porque a gente tem ferramenta para isso, para que ele não interrompa o treino por dor, porque se ele começa a treinar com um fator de risco, a hora que ele começa a intensificar o treino, porque ele está progredindo, ele vai se lesionar. Então, se a gente já consegue matar isso antes, a gente já mina. Os treinos online você ainda não tem ainda. Hã? Treinos online você ainda não tem esse serviço. A gente está desenvolvendo uma assessoria para tentar abrir de uma maneira nacional, né? A gente vai fazer gradativo. Porque vocês, sendo uma referência, cara, no interior paulista aqui que a gente está, e bons como vocês são, já tem a credencial da seleção e tudo mais, cara, e vocês já sabem o que fazer, já diagnosticou, já começou um tratamento, putz, vocês podem atender à distância, cara. Exato. O delicado desse treino online, a gente faz reunião toda semana e toda semana a gente esbarra em alguns problemas. E um que travou muito a gente era isso. Como é que a gente garante resultado... Que a pessoa está executando. Sim. Exatamente. Então, assim, como é que a gente avalia a distância? Entendeu? Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter um parceiro na cidade? Não, a gente vai só através de um questionário a gente consegue ter uma boa ideia. Como é que a gente vai decifrar isso de uma maneira eficaz para propor uma coisa eficaz, né? O maior propósito da clínica, a nossa maior ideia lá é entregar resultado. Tanto que hoje a gente tem um modelo bem diferente do que se tem dentro da fisioterapia. A gente não trabalha com sessões individuais. Você ligar lá e falar, eu quero fazer uma liberação. Se você não for muito amigo nosso, a gente não vai prestar esse serviço para você, entendeu? Entendi. A gente vai... Por isso que eu nunca consegui. A gente só vai trabalhar um planejamento inteiro. Né? Então, esse é o... Não, mas vocês poderiam fazer... É onde a gente esbarra no online, né? Como é que a gente vai garantir resultado? Vocês podem fazer dar uma continuidade pro cara, ele faz sozinho, e uma vez por semana via videoconferência, porque se ele tem uma limitação de movimento e ele começa a fazer, sei lá, tô chutando como senso comum aqui, ele teve um resultado 1, sei lá, ele chegou na carga 1, depois ele chegou na atividade 2, 3, se conseguiu resolver o problema dele... Eu acho que para casos assim, são legais, mas, por exemplo, tem muitos pacientes que chegam para nós com dor lombar e, na verdade, eles têm uma lesão de quadril. Ah, tá. E isso você só pega no exame físico, entendeu? Como é que você vai decifrar? Assim, eu acredito, na verdade, quando o paciente está com você, né, na avaliação, o que define aonde você vai buscar coisas é a conversa. Mas a gente tem um momento que você toca, testa, estressa a articulação para... Então esse é um dos principais gargalos nossos para oferecer tratamento à distância. Entendi. Né? Para oferecer, por exemplo, treinamento preventivo, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Você só tem que definir um objetivo. Talvez seja nisso que eu estivesse pensando. Ou uma outra maneira que a gente achou é assim, a gente só pegar casos onde o diagnóstico já é definido. Por quem? Pelo médico, Então, você já foi por um médico, você já tem uma ressonância, você já tem cravado que, olha, ele tem uma canelite. Cara, beleza, a gente sabe o que ele tem, acabou. A gente vai perder muito a especificidade, né? Porque hoje na clínica, por exemplo, a canelite, a gente sabe o que tem que fazer, sei lá, você tem que fortalecer tibial posterior, tem que melhorar o arco do pé, você tem que fazer N coisas. Quando a gente te avalia, se o seu tibial posterior já é forte, a gente não vai perder tempo querendo desenvolver mais ele, a gente vai trabalhar no que está mais comprometido para que o seu tratamento seja mais curto, você gaste menos dinheiro com a gente. Entendi. E quando você vai para um modo online, a gente vai perder isso. Então a gente vai aplicar alguma coisa padrão. Exato. Então pode ser que você treine coisas que você não precisava treinar, mas faz parte. Você não consegue oferecer, acho que, a mesma qualidade em todos os serviços. Né? Imagina, fico pensando no lance de hambúrguer, né? Hamburgueria gourmet.
Cara, se você come no local é uma coisa. Se esse lanche vai pra tua casa, ele cozinha no trajeto, é outro lanche que chega lá. Exatamente. Só que quem topa pedir delivery sabe também que vai encontrar isso. Então, cara, acabou. Eu acho que acaba rolando um acordo nesse sentido, né? De quem comprar saber que, olha, é muito próximo do que a gente gostaria de te oferecer, mas não é... Não é uma Brastemp. Não é, se você viesse aqui, exatamente. Sim. Aí tem que ver questão de preço também, né? Porque aí seria um serviço oferecido em escala também. Aí já. A gente tem até o preço mágico de R$ 49,90. E ganha o esparadrapo lá, né? E uma sessão de ventosa também. Já vai estar uma ventosinha junto. Galera, esse foi o Corre que Chega de hoje, com a presença do Dani. Quero agradecer muito, Dani, valeu. Dani, obrigado pela presença aí, Dani. Foi super legal esse bate-papo e tamo junto, até a próxima. Valeu. Corre que Chega. Valeu, tchau.